Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos continuar ouvindo a respeito da palavra do Senhor, da aliança de Deus com o seu povo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22, quero ler do verso 1 até o verso de número 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Até que ponto você tem confiado nas promessas de Deus? Ontem falávamos a respeito das promessas de Deus e de como Ele é fiel no cumprimento daquilo que Ele tem prometido ao seu povo. E quando você avança um pouco mais na história da redenção, ontem olhamos para Noé, nós temos a história de Abraão. No capítulo de número 12, Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, e manda que Abraão vá para uma terra que ele desconhecia, que ele não sabia sequer onde era.
E Abraão, em obediência, ele se levanta e vai para onde Deus o havia enviado. E eu tenho enfatizado desde ontem que a promessa de Deus para nós consiste em fazer de cada um de nós semelhantes a Cristo. E é isso que nós vamos ver também na vida de Abraão. Deus vai provar, vai testar, vai conduzir Abraão e vai tratar a vida do seu servo. Deus havia feito uma promessa também a Abraão no pacto com ele: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus havia também chamado Abraão e dito: anda na minha presença e ser perfeito. E durante a caminhada de Abraão, você vai ver que logo nesse princípio, ele se levanta e parte sem nem saber para onde estava indo. Ele obedece ao Senhor. Mas um pouco mais à frente, Abraão, que deveria ser bênção para todas as famílias da terra, acaba mentindo a respeito da sua esposa, com medo de morrer. Mais à frente, Abraão vai ser bondoso. Ele vai ser bondoso com Ló, quando ele diz que ele podia escolher o lugar para onde ele queria ir. E a vida de Abraão vai ser em obediência e desobediência, e a sua caminhada vai ser dessa forma, até que Deus demora em cumprir a sua promessa. E Abraão se queixa: olha, já passou tempo, o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer. E então Abraão ouve a sua esposa. Ela tem um plano. Deus tinha o seu plano, mas a esposa dele tinha outro. Abraão tinha saído da sua terra já velho, a sua esposa também, e também estéril. E ela disse o seguinte: pegue a minha serva, tome a minha serva, tenha um filho com ela. E assim Deus vai cumprir o plano dele. Nasce Ismael, e Deus vai rejeitar Ismael e vai dizer: não, eu vou te dar um filho. Daí à frente nasce Isaque, o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus vai cumprir todas as promessas que fez a Abraão. E agora, no capítulo que nós lemos, Deus de novo vai provar Abraão mais uma vez. E aqui na prova de Deus a Abraão, nós temos algumas coisas importantes a perceber. A primeira delas é que você percebe nesse texto um homem obediente, um pai obediente. Veja só, Deus enfatiza, veja como que começa a história. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Ele se apresenta diante de Deus. Agora veja as ênfases. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Toma o teu único filho. Mas ele tinha outro, ele tinha Ismael. Por que Deus se dirige a ele e diz: toma o teu único filho? Porque Deus está com um pano de fundo da promessa de uma grande nação que vem por meio dele, não por meio de Ismael. Paulo vai falar e vai chamar atenção para isso no Novo Testamento, quando ele cita o Antigo Testamento, onde Deus diz: em Isaque será chamada a sua descendência. E então Deus diz: toma o teu único filho, e ainda mais uma ênfase: a quem amas. Toma o seu filho amado. Isso demonstra o apego de Abraão ao seu filho. E as ênfases aqui nesse texto demonstram que o pedido de Deus não era fácil. Não era fácil porque primeiro envolvia o seu filho amado, aquele em quem Abraão estava apegado, mas mais do que isso, envolvia também a promessa de Deus, porque se Isaque morre, como é que Deus vai cumprir a sua promessa? Então, várias coisas estão envolvidas aqui na aprovação de Abraão. E o que Deus quer com isso? Deus quer provar Abraão para ver se ele vai confiar em sua palavra, ou para ver se ele de novo vai tentar dar o seu jeito, como em outras ocasiões. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem ama. Será que Abraão de novo iria titubear na fé? O que você vê no texto é que Abraão é obediente.
ele toma o seu filho e leva para o monte. Veja no verso de número 2, parte B. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Abraão prontamente obedece. Parece de fato aquele Abraão do princípio, quando Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E o texto diz: ele se levantou e foi. E agora de novo Deus diz: toma o seu filho, o seu único filho a quem amas, oferece como holocausto, mate o seu filho. Ele se levanta e vai. Ele não desconfia, ele não teme, ele parte para obedecer ao Senhor. Mas o que leva Abraão a agir dessa forma, diferente de outras vezes que ele questionou ou que ele desobedeceu? Primeira coisa é que Abraão está confiando na promessa de Deus. Olhe de novo para o texto. No verso de número 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele chega então no lugar. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Parece que Abraão não tinha entendido bem, né? Toma o seu filho, o seu único filho a quem você ama, e me oferece como holocausto, mate o seu filho. E agora ele chega para os seus servos e diz: olha, fiquem aqui, nós vamos lá adorar o Senhor e nós vamos voltar. Abraão não entendia que Deus tinha pedido em holocausto. Será que era isso? Será que Abraão não estava atentando? Não, não era isso. Abraão tem os seus olhos fitos na promessa. Ele sabe que a promessa de Deus se cumprirá em Isaque. É por meio de Isaque que virá toda a descendência. E se é por meio de Isaque, Isaque tem de estar vivo. Então ele tem em seu coração a confiança de que ele vai e vai retornar. Ele confia na providência de Deus. Veja só, no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine então a cena. Abraão toma a lenha, coloca sobre Isaque, eles caminham, eles não conversam, eles estão subindo. O que se passa na cabeça deles? Nós não sabemos. Mas de repente, Isaque puxa a conversa: meu pai. Então Abraão diz: diga, meu filho, nós estamos indo adorar. Eu estou vendo aqui tudo o que é preciso para adorar. Eu estou vendo lenha, eu estou lendo aqui o fogo, está faltando nada não. Onde é que está o cordeiro? Abraão diria para o seu filho: é você? Não. Abraão não assusta o seu filho. Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Por que Abraão está assim? Ele está confiante em Deus. Deus é provedor. Mas o que leva mais Abraão a obedecer? Ele demonstra que ama mais a Deus do que a seu filho, a seu próprio filho. E veja, de certo ele amava Isaque. Deus disse isso: toma o teu filho, o teu único filho a quem amas. Veja no verso de número 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Ele amava a Isaque, mas ele amava mais ao Senhor. E por amar mais o Senhor, ele estava prestes a abrir mão do seu filho, do filho que ele amava, porque ele confiava em Deus, porque ele entendia a promessa de Deus, porque ele queria ser Deus, um Deus providente. Agora veja como o Novo Testamento interpreta isso. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, abra comigo e acompanhe a leitura. A partir do verso 17 você tem assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão não estava blefando. Abraão não estava achando que no final das contas Deus ia dizer assim: pode deixar, Abraão, não precisa matar o seu filho. Ele de fato ia matar o filho. Isaque está estendido, ele estende a sua mão, e Deus fala: não precisa matar, olhe para trás, ali está o holocausto. Agora eu sei que você me ama, você não me negou o seu único filho. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha plena certeza de que Deus traria Isaque de volta da morte. Ele não estava achando que não ia matar Isaque. É isso que Hebreus está dizendo. Veja de novo lá o texto de Hebreus. Ele não está blefando. Ele de fato vai matar o seu filho. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. No verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Um pai obediente, um pai que está disposto a abrir mão daquilo que ele mais ama, por amor a Deus. Até onde você está disposto a ir pela sua fé? Deus requer de nós a mesma obediência que ele requereu de Abraão. Eu sei que somos imperfeitos, e eu sei que não somos salvos por conta da nossa obediência. Nem mesmo Abraão foi. Ele foi salvo por causa de Cristo e da obediência de Cristo. Mas a despeito disso, Deus chama o seu povo para que seja moldado e transformado dia a dia à imagem de Cristo. E da mesma forma que o Senhor Jesus era obediente, nós devemos ser obedientes. E por mais difícil que pareça, a obediência é sempre o caminho para os filhos de Deus. Você está disposto a abrir mão daquilo que você ama por amor a Cristo? Como é que nós podemos fazer isso? Nós estamos vivendo num momento complicado no nosso país. O momento é de recessão, muitas pessoas estão sendo mandadas embora. Aqueles que têm os seus empregos estão dando graças a Deus, mas estão temerosos. Eles podem ser os próximos a perder o emprego. E para segurar o emprego, muitos vão fazer muito daquilo que Deus desaprova. Vão amar muito mais o seu emprego do que ao Senhor Deus. Vão confiar muito mais no dinheiro para o seu sustento, esquecendo que de fato o sustento vem do Senhor. E vão fazer coisas ilícitas, vão mentir, vão passar a perna em outros, talvez vão colocar outros em situação para que eles sejam mandados embora e não nós, porque muitos não estarão dispostos a abrir mão dos seus empregos, se assim for possível ou necessário, por amor a Deus e por fazer aquilo que Deus nos ordena.
Você que ainda não casou e que ama ou que diz que ama alguém que não teme ao Senhor, você está disposto a abrir mão dessa pessoa por amor ao Senhor? Mas pastor, eu amo, pois Abraão amava Isaque. Ele amava o seu filho e ele o colocou sobre o altar para sacrifício, porque ele amava a Deus mais do que ele amava ao seu filho. E se você está disposto a pecar contra Deus, entrando num relacionamento que Ele não aprova, é porque você ama muito mais essa pessoa do que a Deus. Então você tem que rever a sua vida, você tem que rever a sua fé, a sua obediência. Você tem educado os seus filhos no caminho do Senhor e os tem disciplinado. Uma das coisas tristes dos nossos tempos são pais que não têm coragem de disciplinar os seus filhos, porque eles temem perder o amor dos seus filhos. E por amar muito os seus filhos, eles deixam de amar o Senhor e de obedecer quando devem corrigir os seus filhos. Você está disposto a abrir mão daquilo que você ama por amor ao Senhor, como fez Abraão? Agora, a obediência decorre sempre da confiança que temos nas promessas de Deus. E Abraão confiava que Deus traria por meio de Isaque uma descendência. E é por isso que ele vai matar o seu filho. Deus vai trazê-lo de volta, porque a descendência vai vir por ele. Veja que a fé do patriarca, ela não é uma fé ilógica, não é irracional, não é como aquilo que você lê no Facebook de vez em quando, que fé é primeiro você colocar o pé e depois Deus coloca o chão. Não é assim. Fé é certeza de que tem chão. Tem. Deus falou que tem. Você não crê que Deus vai fazer algo porque você deu um passo de fé, mas você dá um passo de fé crendo naquilo que Deus mandou você fazer. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé não é irracional. Deus não exige isso de nós e não exigiu isso de Abraão. A promessa está diante de Abraão. E diante da promessa, Abraão tem que tomar uma atitude. Ele vai obedecer a Deus. E é assim que nós temos que fazer. Mas sempre que nós amarmos mais as pessoas e as coisas que ao Senhor, nós vamos desobedecer ao Senhor. É por isso que Jesus tem que dizer aos seus discípulos, lá em Mateus 10, algo que para muitos soa de forma muito intransigente. Mas veja lá no capítulo 10 o que Jesus diz. Mateus 10. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão abriu mão do seu filho. Nós às vezes não estamos dispostos a abrir mão de prazeres. Nos encantamos com os prazeres desse mundo. Esquecemos daquilo que a Bíblia diz, que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Esquecemos daquilo que a Bíblia nos ordena, a não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, pois que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o nosso coração anseia, deseja tanto essas coisas que nos trazem satisfação aos olhos ou aos sentidos, e não estamos dispostos a abrir mão dessas coisas por uma vida de santidade que honra e glorifica a Deus. Abraão oferece o seu filho, crendo que Deus o traria de volta. Sabe o que é interessante? No Antigo Testamento, outros pais ofereceram filhos aos seus deuses. Pais queimaram filhos a Moloque em holocausto. E eu estou citando essa história para enfatizar uma coisa: adoração envolve sempre sacrifício, sempre. A adoração ao Deus verdadeiro envolve sacrifício. A adoração aos falsos deuses também envolve sacrifício. A diferença é que o Deus verdadeiro proveu para si o sacrifício. Os deuses falsos não fazem isso.
E muitos, na sua ânsia de conquistar as coisas que desejam no seu coração, sacrificam muitas coisas por causa daquilo que domina o seu coração. Muitos, por causa de dinheiro, têm trabalhado e sua família tem sido sacrificada. Tem queimado a sua família no altar de Baal. A quem você tem sacrificado os seus filhos ou oferecido os seus filhos? Ao Senhor ou a falsos deuses? Ou a falsos deuses? Na história de Abraão e na prova de Abraão, você vê primeiro um pai obediente, mas você vê mais, você também vê um filho submisso. A forma como Isaac se porta na história é extraordinária. Porque veja só, quantos anos tinha Isaac? Eu não sei. Eu sei que ele tinha força para carregar lenha. Isso ele tinha. Olha lá para o texto. Verso 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Parece que ele já tinha um pouquinho de força. O meu filho tem 2 anos. E eu estava dizendo que ele é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é carinhoso, ele é muito bravo. E às vezes, quando eu tenho que dar uma palmada nele agora, ele faz força. Ele se contorce. E a minha esposa diz: está muito difícil corrigir Felipe, porque ele é forte, apesar de 2 anos. E a gente não quer machucar, então é muito difícil, porque ele faz força. Agora imagine um rapaz que pode carregar lenha e um senhor de 100 anos. Você acha que seria difícil Isaac conter o seu pai? Não seria. Mas o que você vê na história não é isso. Ele não é isso. Veja, Isaac chega a perguntar algo: pai, não está faltando nada não? Veja lá no verso 7. Meu pai, perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde é que está o cordeiro? E o pai diz: Deus vai prover. Ele não pergunta mais nada. Ele confia no seu pai. Ele confia também na palavra do seu pai. E ele segue o seu caminho, mas ele se deita sobre o altar. Ele deixa que Abraão o amarre. Será que ele não percebe o que está acontecendo? Percebe. Mas ele também cria na promessa. E ele confia em Abraão. Mas ele confia no Deus de Abraão, que vai prover para si o holocausto. Ele vê o seu pai estendendo a mão para tirar sua vida, e ele não diz: o que é isso, pai? O que está acontecendo aqui? Não há um pio. Você se lembra de alguém com isso? As semelhanças com o Senhor Jesus, elas são bastante claras. Abre em João 19, verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Isaac levou a lenha para o seu próprio holocausto. Cristo levou a cruz, onde ele seria traspassado por nossas iniquidades. Você vê o Senhor Jesus reclamando? Os homens estão espantados. Antes desse momento, Jesus foi chamado às autoridades
E ele não responde nada, a ponto das autoridades se admirarem. Você não vai responder nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar e para deixar vivo? E aí Jesus responde, mas não para questionar, mas para dizer, é verdade. Nenhuma autoridade teria se do céu não fosse dada. Ou em outras palavras, tem, eu dei. Mas ele não reclama. A lenha estava sobre Isaque, o cutelo e o fogo nas mãos de Abraão. Abraão mataria o seu filho. E Deus matou o seu. No lugar de Isaque e no seu lugar. Do mesmo jeito que Abraão não estava blefando, Deus também não blefou. Ele tomou o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E matou, para que o filho de Abraão não precisasse morrer, e para que você não precisasse morrer. Isaías 53, nós já lemos essa noite, mas eu quero enfatizar apenas alguns versículos. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A submissão de Isaque a Abraão aponta para a submissão de Cristo ao seu Pai, por amor do seu povo e da sua igreja, por quem ele se deu. Ele morre a nossa morte. E muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão de nada por aquele que nos amou. É a submissão de Cristo a seu Pai a razão da nossa salvação. Mesmo tendo orado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele completou, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quer saber o que é mais interessante nisso? Quando ele nos ensinou a orar, em uma das partes da oração, a petição é: seja feita a tua vontade. Você ora isso. Talvez ore de forma bem automática, sem pensar no que está dizendo e está falando. Mas nessa oração nós estamos dizendo: Deus, faça o que o Senhor quer e não o que eu quero. Do mesmo jeito que Jesus disse. Lembre-se que quando Jesus orou assim, apesar de ter pedido para não morrer, ele foi levado à morte. E essa já é uma razão suficientemente grande para você entender que nem tudo que você vai pedir, como as pessoas têm dito por aí, se for em nome de Jesus, ele vai atender. A não ser que seja em nome de Jesus, no sentido que a Bíblia manda, ou seja, segundo a vontade dele. Aí sim, ele nos ouve. Você tem sido submisso ao Senhor? E antes de dizer sim, pense um pouco. Como é que você encara as provações? Porque a Bíblia diz: tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações, porque ela vai nos dar crescimento e nos fazer perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Mas muitas vezes, sem falar e sem acusar diretamente a Deus, nós temos sido insubmissos, porque murmuramos. Por que só comigo? Por que só eu que enfrento essa provação? O que Deus quer com isso?
E ao invés de buscarmos descobrir em Deus e por meio da Escritura o que Deus quer tratar na minha vida e no meu coração, muitas vezes nós reclamamos daquilo que estamos passando. É como se estivéssemos dizendo: o Senhor não sabe cuidar bem de nós, porque se o Senhor soubesse cuidar de nós, o Senhor nos levaria por outro caminho. E mais uma prova disso é que muitas vezes temos escolhido o nosso próprio caminho, mesmo sabendo que ele é diferente daquilo que Deus manda. Isso não é submeter-se a Deus. Isso é andar conforme a sua própria vontade. Essas atitudes demonstram insubmissão, um coração que não é submisso a Deus. Você se submete às autoridades? E aqui eu estou falando de todas as autoridades, começando na sua casa pelos seus pais, passando pela igreja, seus líderes, até aqueles que nos governam. Temos sido submissos. Com isso eu não estou dizendo aceite tudo que o governo faz de errado sem protestar. Não é isso que eu estou dizendo. Devemos lutar por aquilo que está errado para que se torne certo, mas de forma respeitosa, coerente, sem nunca esquecer de orar pelas autoridades, sem nunca ficar espalhando no Facebook mentiras a respeito do governo. Eu sei que tem muita coisa errada no governo, a gente não precisava nem espalhar mentira, mas o povo espalha mentira. Sem debochar da presidente, por mais que não concordemos com ela, porque tudo isso é não se sujeitar à autoridade, é reclamar da nossa sorte. Se toda autoridade procede de Deus, quando nós resistimos ou somos insubmissos às autoridades, nós estamos resistindo a Deus e sendo insubmissos a Deus. E aqui em Isaac você vê um filho obediente e submisso, que aponta para Cristo, que é a perfeição da submissão, mas que nos chama também a ser submissos a Ele. Por último, o que nós vemos nesse texto é um Deus providente. E o Deus providente é visto aqui de forma maravilhosa. Abraão já havia declarado isso. Veja lá no verso 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele já havia declarado isso. Deus vai providenciar, mas agora ele vai experimentar na prática tudo isso. E quando Deus vê que Abraão tem um coração de servo, e quando Deus vê que sem titubear, Abraão levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho, o anjo o impede, verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E então o anjo indica onde está o holocausto, verso 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: não mate o seu filho, eu vou matar o meu no seu lugar. Quem vai dar o filho, quem vai oferecer o filho à morte, sou eu. Sou eu. Pois aquele cordeiro apontava para o Senhor Jesus Cristo. A cruz é o altar onde o Pai sacrifica o seu filho em lugar de pecadores. Agora atente para algumas questões. Veja o verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Foi no terceiro dia que Isaac ressuscitou. Você vai dizer: não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo que ao terceiro dia ele viu o lugar e subiu no monte. É verdade. E foi no terceiro dia que ele levantou o cutelo para matar Isaac. E Deus o trouxe figuradamente da morte no terceiro dia.
E isso aponta exatamente para a ressurreição de Cristo. Isaac ressuscitou aqui, entre aspas, figuradamente, no terceiro dia, demonstrando que o Filho de Deus seria moído pelas nossas transgressões, mas seria ressuscitado no terceiro dia. A diferença é que Abraão tem um coração de servo, oferece, mas é impedido, e Deus vai até a última consequência. Ele mata o seu filho e o traz de volta da morte. Após ele prover o substituto para Isaac, ele então reafirma a sua promessa. Veja o verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. E de novo aqui você vai ver a promessa de Deus. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, Mateus capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia. Verso 2. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Estou lendo 1. Filho de Davi, filho de Abraão. Agora o 2. Abraão gerou Isaque, Isaque é Jacó, Jacó é Judá, e você sabe onde vai parar essa genealogia. Em Cristo se cumpre a promessa de bênção para todas as famílias da terra. É isso que você vê no livro de Apocalipse. Gente de toda língua, tribo, povo e nação em pé, adorando o Cordeiro. Deus faz a promessa a Abraão que se cumprirá no seu próprio filho, que vai ser oferecido no lugar do filho de Abraão e no lugar de cada um daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus providente. Você confia na providência de Deus? Porque veja, irmãos, a forma como nós vamos nos portar diante de Deus, sem murmurações, com alegria nas provações, depende de como nós entendemos a providência de Deus. Quando nós confiamos na providência, nós suportamos com alegria a provação. Nós sabemos que Deus não vai nos dar nada que não possamos suportar. Nós sabemos que Ele já nos deu aquilo que é necessário e o mais necessário para a nossa vida. E é por isso que você consegue ver Paulo, por exemplo, dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabe que Deus provê aquilo que é necessário para a sua vida. Se você crê na providência de Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que esse verso é muito mal entendido, porque às vezes nós queremos aplicar isso a: olha, você perdeu o emprego, não se preocupe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai conseguir um melhor. Quem disse? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto de Romanos diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E muitas vezes a providência de Deus para fazer de você semelhante a Cristo vai envolver provas, e provas muito duras. O que você tem que entender é que, apesar de tudo isso, Deus é com você. A convicção de Davi era essa, quando ele dizia: o meu pastor me leva para junto das águas de descanso. E nós gostamos de ouvir isso.
E esquecemos que no mesmo salmo Davi diz: e o meu pastor está comigo no vale da sombra da morte, por isso eu não vou temer mal algum. Tu estás comigo. Se nós cremos no Deus providente que está conosco e que vai fazer todas as coisas para cumprir a sua promessa em nossa vida, promessa de nos fazer semelhantes a Cristo, nós vamos encarar as provações com alegria. Lembre-se que você deveria morrer e receber sobre você a ira de Deus, mas pela providência de Deus, essa ira foi desviada para Cristo Jesus, o seu próprio Filho. Ele providenciou um sacrifício perfeito para que você pudesse ser reconciliado com Ele. E por causa dessa mesma providência de Deus, nós podemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que Ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua própria vontade. Saiba que você pode obedecer ao Senhor. Quando Ele ordena que você obedeça, é porque Ele te capacita a fazer isso. Então coloque a sua vida diante dEle, coloque os seus dons, os seus talentos diante dEle, e obedeça ao Senhor, sirva e viva para o reino. Pois o Deus que nos chama para o seu povo, também nos capacita a trabalhar para a edificação desse povo, cooperando uns com os outros, para que o corpo cresça e a cabeça, Cristo Jesus, seja glorificada. Você vê então na história de Abraão um pai obediente, um pai que sem titubear oferece o seu único filho, pois ele vê de longe a promessa de Deus. Você vê um filho submisso, que mesmo diante de um cenário tão trágico, ele vai ser assassinado pelo seu pai, ele não abre a boca, ele se submete a Abraão. E você vê um Deus providente, que provê um cordeiro para que Isaque não seja salvo. Deus é provedor. E eu sei que muitos usam isso para dizer que Ele vai prover tudo aquilo que você quer que Ele proveja. Mas aqui no texto, o que Ele proveu foi um cordeiro para Ele mesmo. Foi um cordeiro para ser sacrificado a fim de que a sua ira fosse satisfeita. E esse cordeiro, providenciado pelo Senhor, é o seu próprio Filho. Ele cumpre de forma perfeita toda a lei que nos condenava. E agora, ao morrer, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. De uma vez por todas, Ele faz a expiação pelos nossos pecados, para que possamos oferecer agora os nossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Deus nos ajude e nos conduza em obediência, a fim de que confiemos sempre na sua provisão, confiemos sempre nas suas promessas, para que com o coração cheio dessa confiança, venhamos agir de forma digna do Evangelho de Cristo, para a glória do Deus que nos salvou. Vamos orar, curva a sua cabeça.